Oi pessoal, tudo bem? Nós paramos na página 6. Essa é a continuação, da nossa aula de ciências. A temperatura normal do corpo é aproximadamente 36 graus. Quando você está com febre, a partir de 37 graus, a gente já identifica que está meio febril. E quando é 38, aí já está com febre. Se passar de 38 graus, se for para 39, 40, já é um caso de internação. Por quê? Porque sua febre vai estar muito alta. Nosso corpo está constantemente trocando calor com o ambiente e apresenta formas de evitar que essa temperatura se eleve ou se abaixe demais. Por exemplo, quando a nossa temperatura aumenta, transpiramos para que a evaporação do suor roube o calor do corpo e diminua a nossa temperatura. Já quando estamos com frio, nossos pelos se arrepiam para segurar o ar próximo de nossa pele. Reduz a transferência do calor para o ambiente. O instrumento que mede a temperatura dos corpos em ambiente é o termômetro. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius, viu? Olha aí a mamãe, alguém medindo a temperatura do corpo do bebê. E olha aí, é por isso que no Google sempre tem lá, hoje está com 28 graus, muito quente, não é? 18 graus. Esses dias à noite estava de 13 graus, estava muito frio à noite. Então, esse daí é o grau Celsius. Existem vários tipos de termômetros que são usados para medir a temperatura do corpo ou do ambiente, por exemplo. Você pode estar dando uma olhadinha aqui nesse RA positivo. Agora a 7, vamos brincar? Essa 7 aqui seria uma experiência que vocês podem fazer na casa de vocês com os pais. O que é que vocês irão fazer? Vocês vão pegar uma água morna, uma água gelada e uma água da torneira, que é a temperatura ambiente. Água de temperatura ambiente. Ô tia, o que é isso, temperatura ambiente? É a temperatura do ambiente, ela não está nem quente e nem está gelada. É a temperatura normal, o ambiente, viu? E aí vocês vão pegar a água da torneira, mornar um pouquinho de água, a mãe vai mornar para vocês, e pegar uma água gelada. Você vai enfiar um dedo na água gelada e um dedo na água morna, Coloque um dedo no copo de água gelada e outro na água morna. Espere 1 minuto. Tire os dedos dos copos da água gelada da morna e coloque imediatamente no corpo com a água de temperatura ambiente. Quando vocês colocar ali na água de temperatura ambiente, o que vai acontecer? Será que vai acontecer? Olha, o dedo que estava na água gelada vai ter a sensação de que a água do terceiro ambiente está quente. Por quê? Porque esse dedo aqui estava... Você vê, eu nem coloquei. O dedo que está na água gelada vai estar acostumado com o ambiente gelado. Então, quando eu pôr ele na água ambiente, vou ter a sensação que aquela água está quente. Já o dedo que está na água quente, quando eu colocar ele na temperatura ambiente, eu vou ter a sensação que ele está frio, viu? Porque o nosso corpo ele se acostuma com o ambiente que estamos. Por exemplo, eu estou aqui na sala de aula, mas se eu for lá para o sol, ficar muito tempo lá no sol, eu vou sentir muito calor, porque para mim aquele ambiente lá está mais quente do que essa temperatura que eu estou aqui agora. É igual você ferver um leite e ele está muito quente, e você vai pôr ele na geladeira, rapidinho ele esfria, mas não pode fazer isso porque senão estraga o motor da geladeira, viu? Não pode, não pode, não pode. Tem que esperar ele esfriar na temperatura ambiente, viu? E aí só pode pôr na geladeira após ele estiver morno, frio. Temperatura ambiente. A temperatura ambiente é aquela que não está nem dentro da geladeira e nem no forno. Ela está normal, viu? Na página 8, que é só até aqui, é lápis na mão. Você vai analisar a situação mostrada na imagem ao lado. Qual é a principal função da lâmpada nessa situação? A lâmpada, vocês já pegaram uma lâmpada depois que ela está acesa e tal? Não, Porque vocês são crianças e não pode fazer isso. Mas quem vai trocar a lâmpada quando a lâmpada queima durante, até a noite e a lâmpada queimou, aí o papai vai lá trocar? Vocês podem perguntar, que aquela lâmpada ela vai estar quente, porque aquece por causa daquela luz lá. É por isso que nos puleiros e tal, tem uma lâmpadazinha ali para aquecer os pintinhos, porque a luz da lâmpada ela aquece, viu? Aquece. O pai de Luiz cozinhou algumas espigas de milho e deixou-as sobre um prato em cima da mesa. Luiz voltou para casa pensando em comê-las, mas quando chegou, as espigas de milho já estavam frias. Por que estava fria? Porque, gente,
a temperatura daquele corpo ali espalhou no ambiente que ele estava. É conforme eu falei da sopa. Igual o leite, eu fervi o leite. Se eu deixar ele ali em cima do fogão, ele vai esfriar, porque aquela temperatura ela passou para o ambiente maior, não é? E aí o ambiente e aquele alimento atingem a mesma temperatura. Vocês vão desenhar o que representa como espigas de milho esfriado, né? Vocês vão fazendo um desenho do milho e com setinha, né? Vão escrever como elas esfriaram. E depois vocês vão analisar a temperatura dos corpos A e B em cada situação. E caso haja transferência de calor entre eles, faça uma seta indicando o sentido dessa transferência, viu? Por exemplo, o corpo A 26 graus, o corpo B 26 graus. Aí tá normal. O corpo A 12 graus, o corpo B 14 graus. Diferente, não tá? O corpo A 60 graus, o corpo B 45 graus. Tá acontecendo a transferência de energia aí, né? Tanto na B quanto na C. Na B, a energia do corpo, na letra B, a energia dos 14 graus tá indo para os 12 graus, né? A seta à direita. Na C, a energia do corpo A, 60, está indo para o corpo B, 45. Está havendo que uma transferência de calor entre esses corpos A e B. A mãe de Maria costuma colocar a mão em sua testa quando desconfia que ela está com febre. Todas as mães fazem isso, né? Quando desconfia que o bebê está com febre, quando desconfia que a criança está com febre. Mas em seguida sempre confirma a temperatura usando o termômetro. Por que o uso do termômetro é importante? Vocês já pararam para pensar? Porque, gente, o termômetro é que vai nos dizer realmente se aquela temperatura aumentou ou se o corpo só está quente porque a Maria estava brincando no sol quente. Se eu estiver lá no sol quente, é óbvio que quando eu chegar aqui na sala de aula, né, a princípio eu ainda vou continuar com o meu sol quente. Vou continuar com minha temperatura quente. Mas aí, de acordo com o que eu vou ficando aqui, minha temperatura já vai normalizando. Então, o termômetro indica as temperaturas exatas e não sofre interferência que podem afetar as sensações do corpo. O ato de colocar a mão na testa serve para comparar a temperatura de duas pessoas. Por exemplo, a gente põe para ver, né? Por exemplo, se eu estou mais quente, se ela está mais fria. E é assim, depois que você fizer essa aula, você vai pegar o seu livro de atividades, na página 53. E vai fazer 53, 54 e 55 de ciências, viu? Ciências, página 53, 54 e 55. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Bye!